Olá! Olá! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bom, Tudo Alexandra? bem? Vamos aguardar um pouquinho, né? Para poder dar uns minutinhos para a galera entrar e se ambientando, né? Uhum. E aí, É um Alexandra, prazer, é como... um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser super especial. Fiquei honrada com o convite, né, para a gente conversar, bater esse papo. Espero que seja o primeiro de muitos e que seja muito produtivo. Sim, E é legal, assim, avisar, porque eu não sei se quem vai entrar, tem gente do meio jurídico, gente de fora, a gente vai fazer um bate-papo super descontraído, super leve, de fácil entendimento, porque nem todo mundo que entra é da área e entende, né? A gente vai tentar não falar juridiquês, né? Uma linguagem bem acessível isso. para todo mundo conseguir captar a mensagem que a gente vai querer passar nessa live. Exatamente, Alexandra. Eu vou tentar fixar aqui o, um comentário. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tentar aqui. Uhum. Bom, enfim, eu coloquei aqui o tema, tá aqui, já fixei aqui o tema, que é a resolução de conflitos em Ah, tempos de Marília! pandemia. Doutora Marília, tudo bem? Que bom que você está aqui, que você entrou. Comentário, Que doutora bom! Marília. É bom, né? Ter essa marca de sorriso. É verdade. E aí, doutora Alexandra, como está sendo esses dias de pandemia? Em casa, de quarentena, trabalhando? Como que está sendo? Pois é, difícil, né? Até que a gente está conseguindo tentar levar na forma que não é possível, né? Tentar levar o mais leve possível, numa boa. Mas é difícil para todo mundo, porque não é só trabalho, é casa, são filhos, marido, tem que administrar, né, tudo, aulas online, homeschooling que está rolando por aqui. Eu tenho uma filha mais velha, de 12 anos, que já se vira, não precisa da minha ajuda, mas o meu menorzinho, meu filho de 7 anos, já é mais complicado. Então, ele precisa de um É, auxílio, ele está começando. Até que essa pandemia a gente tem que tirar alguma coisa, algum proveito disso, né? Ele que não entendia tanto de mexer no Google Classroom, nessa questão de meeting, de Zoom. Ele, até que agora ele está se ambientando, a parte tecnológica, né, dele já deu uma evoluída, e só que a gente tem que assessorar, então são muitas funções, né? Não só a profissional, como a doméstica, e tudo, né? Acho que todo mundo está no mesmo no caminho, no mesmo. mesmo barco, né? Em barcos É, diferentes, mas passando a mesma experiência, que a gente nunca imaginou passar. é E a verdade. gente tem que tentar fazer dessa experiência a melhor possível, né? Dias Com certeza. mais amenos, dias mais leves e não se cobrar tanto. Isso que é muito importante. Eu tento, assim, não me cobrar tanto. Eu, assim, no início demorou para eu conseguir pegar a rotina, pegar o jeito. Eu fiquei assim, eu fiquei num estado assim, vou parar, assim, pelo menos uma semana, o dia a dia que era, para poder me ambientar, para poder fazer as coisas com tempo. Eu li até um artigo que fala sobre isso, agora não me recordo o nome, mas que falava sobre a gente ter o nosso tempo, sobre a gente fazer as coisas do nosso tempo para tornar isso o mais leve possível. Porque as tensões são inúmeras, né? A gente em casa sem poder trabalhar, muitas pessoas perderam o É emprego, então é muito verdade. difícil. Então vamos lá. Já deu tempo, né, de todo mundo dar uma, né, começar a dar uma entrada na nossa live. E quem for chegando também sintam-se acolhidos por mim, pela doutora Alexandra, que o nosso papo justamente é esse, né? É uma nova advocacia, são as novas resoluções de conflito. A gente não precisa, né, escolher a única porta que é o Poder Judiciário. Então, vamos dar o início, né, doutora Alexandra? Uhum. Então, a doutora Alexandra, você pode falar, né? Você tem a capacitação de prática colaborativa, né? Vamos começar essa introdução se Uhum. apresentando.
Então, eu sou advogada colaborativa, mediadora também de conflitos, e tento solucionar as questões jurídicas de forma consensual, né? Tentando sempre não judicializar, às vezes é difícil, né? Não, a gente não vê outro caminho, mas a gente até vai falar nessa live sobre isso, que para mim, assim, eu vejo como a melhor forma de resolver conflitos. Não judicializar, tentar com base no diálogo, na comunicação, conversar. O conflito é inerente ao ser humano, sempre vai existir, né? Então, aonde a gente Exatamente. vai, por qualquer coisinha pequenininha, vai ter um problema, vai ter um conflito, e a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber se comunicar. Quanto pior é essa comunicação e essa ligação entre duas pessoas ou mais, pior para todo mundo, sai todo mundo perdendo, né? Então, assim, eu tento levar a minha Exatamente. advocacia depois de uma faculdade que eu não estudei nada disso na faculdade, né? Me formei já há muitos anos. Quando eu encontrei o Exatamente. caminho das práticas colaborativas, da mediação, da solução consensual de conflitos, poxa, é uma advocacia que a gente tenta tornar mais leve, né? E ajudar as É pessoas a sofrerem verdade. menos, né? A terem uma Exatamente. harmonização das suas relações e solucionar os seus conflitos da melhor maneira possível. Por que brigar? Para que brigar? Uhum. Né? Assim penso Exatamente. eu. E atuo na Isso. área de família, né? Eu foco a minha atuação na Uhum. área de direito de família e sucessões, que é a minha grande paixão. Sou familiarista e tentando sempre evitar o litígio, né? Olhando as emoções das partes, enfim. E a gente vai conversar nessa live um pouquinho sobre isso, eu não vou me estender agora, Exato. porque Exato. senão eu vou entrar agora nesse No caminho. assunto. É. Conheci a doutora Então, Daniele já há muitos anos. Foi uma bênção na minha vida, nós somos parceiras de vida, de profissão, né? A gente super se apoia em verdade. tudo. Doutora Daniele, bom, eu não vou te apresentar, você se apresenta, né? Mas é uma advogada super humana, mediadora também, nós fizemos a mediação juntas. Então, assim, uma está sempre, né, ajudando a outra. Aí eu passo a bola para você. Exatamente. É, vivendo essa advocacia colaborativa, né? Essa advocacia que todo mundo se ajuda, não há rivalidades, né? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, que está aqui conectado junto com a gente, eu sou a doutora Daniele Mello, sou advogada também familiarista, sou advogada que atuo com um diferencial, que é uma advocacia humanista, também sou capacitada em mediação de conflitos. Atuo também com várias parcerias com outros advogados. Também faço uma assessoria, né, para advogados na área de família, porque tem muitos advogados que não são especialistas na área de família. E você sabe, né, Alexandra, a gente que trabalha na parte familiarista, com o direito das famílias, é um direito completamente diferenciado, é um direito que a gente precisa acolher, né? Aquela parte que vem deslacerada, às vezes, de um relacionamento, aquela disputa de filhos, aquela necessidade de alimentos. Então, assim, a gente acaba acolhendo, né? Eu digo que o advogado não é somente um advogado, mas ele tem um condão, assim, de psicólogo, né? A gente não pode confundir psicólogo com advogado, mas nós temos a escuta, né? Aquele diferencial que é escutar, ter aquela escutativa, a empatia, né, para escutar os nossos clientes. Então vamos lá. É, eu sempre brinco, né, que o advogado de família deveria existir uma outra faculdade, né? Eu acho que todo advogado familiarista pensa assim, deveria existir uma faculdade separada, especial, de família, porque é diferente, o olhar é diferente. Existem muitos advogados que fazem psicologia, que fazem psicanálise para poder entender essa dinâmica e poder juntar, né, a psicanálise com o direito, que está tudo muito interligado no campo do direito das famílias. Né? E isso são Exatamente. ferramentas que a gente usa e ajuda muito o nosso trabalho. Então, vou agradecer aqui a Malu, que
também foi um presente Oi, também que a Malu! OAB deu para gente, né? A Malu também é uma advogada muito querida e que a gente conheceu também na OAB, nos cursos. Então, vamos se ater agora o tema, né, da nossa live, que são as resoluções de conflito no tempo de pandemia, com esse cenário aí que tudo mudou, né, de uma hora para outra, a gente acordou praticamente num cenário completamente diferente daquele que a gente dormiu. É Então, assim, verdade. essa crise, ela modificou a vida de todo mundo, trancou as portas do judiciário, fechou, muitas empresas estão fechando por conta da crise pandêmica. Isso porque foram feitos os decretos, e os decretos para poder que a pandemia não se multiplicasse, né, resguardando a população de um contágio maior e, inclusive, tentando administrar a demanda do SUS, né? E foi decretado que toda a população ficasse em casa, utilizassem máscaras, enfim. Esse convívio dentro de casa durante essa quarentena vem causando, né, litígios, né? Muito tempo juntos, às vezes um casal trabalha o dia inteiro, só se encontram na parte da noite, e durante a noite é que eles têm que eles conseguem ter aquele contato de casal, aquela vivência. Então, agora na pandemia, isso tudo mudou, né? A violência doméstica aumentou, não só como a violência doméstica, mas os litígios contratuais, as revisões contratuais começaram a surgir, de aluguel, de escola, né, as mensalidades das escolas das crianças, enfim, trabalhista. Então, afetou todo o cenário jurídico, né, Alexandra? Então, assim, como você mesmo falou no início da sua apresentação, que o conflito é inerente ao ser humano. Então, assim, a gente já vem enraizado com o conflito, né? E o conflito, muita gente acha que o conflito é algo negativo. Não vamos pensar que o conflito é algo negativo. O conflito foi feito para a gente resolver, né? Foi feito Exato. para ensinar a gente a restabelecer o diálogo, restabelecer a empatia pelo outro, A que escuta. durante o tempo, exatamente, a escuta, que durante o tempo da vida do ser humano isso vem se perdendo demais, né? Então, assim, a gente vê que a dificuldade das pessoas a resolver os seus problemas é bem, bem grande, né? É. Então, assim, e o judiciário, o que está acontecendo com o judiciário nessa época de pandemia? Já não era tão agradável antes da pandemia. Pós-pandemia, está sendo também bem, quer dizer, durante a pandemia está sendo bem complicado. O pós a gente vai começar a experimentar. Então, assim, durante a pandemia a gente tem visto o que está acontecendo. Liminares aí demorando dias para serem decididas. Liminares de pessoas que precisam de medicamentos para não morrer, pessoas que precisam de uma vaga no hospital para não morrer. E o que está acontecendo? Colapsando. Infelizmente, o judiciário, hoje em dia, ele não sustenta. Né? Há um déficit muito grande de funcionários, há juízes sozinhos, né? Às vezes um juiz só para julgar aquela pilhas e pilhas de processos sozinho é até desumano, né? Forçar uma pessoa a julgar aqueles milhares de processos. Eu acho que o judiciário precisa ser ampliado, precisa também ser renovado, e eu vejo também que o judiciário ele vem fomentando as resoluções de conflito de forma extrajudicial, vem incentivando a população. Eu vejo isso, vem incentivando também nós, operadores do direito, e é isso. E o que você pode me dizer do que você acha sobre os conflitos? O que você tem para me dizer nesse tempo de Sim, pandemia? Qual foi a sua experiência? inclusive, quando você estava comentando do judiciário, né, que já estava assoberbado antes e agora, então, a gente vai ver o que vai acontecer. Já estava difícil, agora vai ficar muito pior.
né? Muitas questões, não só, né, de todos os ramos do direito, né? Família, contratos, aluguel, enfim, em várias searas do direito. O judiciário vai ficar mais assoberbado porque as pessoas têm essa cultura do litígio. Né? As pessoas, elas parece que matam um leão para brigar, elas querem brigar. É aquela questão assim, numa questão de casal, se o casal não consegue mais ser ligado pelo amor, ele vai tentar ainda se conectar, se ligar pelo ódio. Então, isso vai gerar briga, eles vão querer brigar, eles vão querer se engalfinhar, as partes chegam com faca nos dentes, nos tribunais, querendo se matar. E muitos advogados, infelizmente, fomentam essa briga, esse litígio. A gente está tentando mudar essa cultura do litígio, tentando amenizar os advogados colaborativos, os mediadores, advogados humanizados, estão tentando colocar uma cultura, né, da paz, cultura da conversa, da comunicação, né, e aí entram várias ferramentas que a gente usa no processo de mediação, no processo de práticas colaborativas, como uma comunicação não violenta, o diálogo, justiça restaurativa, constelações familiares, que depois eu dou uma pincelada, falo um pouquinho, que eu gosto muito do tema, então eu acredito que pode ajudar a desemaranhar certas questões familiares. Entra a advocacia sistêmica para ajudar nesse sentido. A doutora Marília tá aqui na live, então ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, e ela sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente tenta usar essas ferramentas para poder amenizar, né, esses conflitos. Por que judicializar? Quando acabar, está começando, hoje saiu um decreto, né, municipal, de que vai começar aos poucos a ser liberado, enfim, a gente não sabe de que forma que esse isolamento vai ser liberado, de que forma que a gente vai voltar à rotina, mas os conflitos que estão internalizados, né, está tendo muita violência doméstica entre casal, violência doméstica pais e filhos também, que a gente não fala, mas existe, violência doméstica com idosos que moram junto. Então, muitos conflitos vão surgir daí, fora todos os outros, muita gente desempregada, pessoas que não conseguem pagar suas contas, aluguel, então muitas questões vão ser judicializadas. Então, eu vou levar para o lado, né, dos direitos de família, né, que é a minha atuação. Por que não tentar um olhar colaborativo, tentar um olhar, levar para um lado da mediação, para métodos adequados de resoluções de conflitos, né? A gente pode, vamos fazer do limão uma limonada, vamos usar essas ferramentas, mediação, os métodos adequados de resolução de conflitos, quais são? Eles são meios que ajudam as partes a serem protagonistas da sua própria história, a decidirem que rumo que vão dar à sua vida, aquele conflito. O conflito sempre vai existir. A forma como a gente lida com ele é que vai ser o que vai ser o diferencial. Então, eu fiz a formação em práticas colaborativas, vou falar um pouquinho do que são, né? Algumas pessoas que estão aqui já sabem, mas enfim. As práticas colaborativas, elas começaram nos Estados Unidos, né? Um renomado advogado, o Stuart Webb, que a gente carinhosamente chama de Stu Webb, ele criou as práticas colaborativas nos Estados Unidos. Ele era um advogado de família e cansado de perceber que nas relações familiares, né, existia sempre um ganha-perde, não existia um ganha-ganha. Uma parte ganhava, outra perdia. Mesmo quando ele ganhava as causas, ele ficava infeliz, porque ele via que as partes sofriam. E ele chegou a um ponto que ele queria desistir da advocacia, ele queria largar o direito, e ele pensou até em fazer psicanálise, fazer psicologia, ou ir para outra seara, porque ele não queria mais aquilo para ele. Ele via que as partes sofriam, mesmo quando ganhavam, né? Quando ganhavam, quando perdiam. E aí ele começou a observar que através de uma equipe multidisciplinar com um assessoramento de coaches, que a gente chama de coaches de saúde emocional, né, que são psicólogos e profissionais da área financeira, que a gente chama de neutrofinanceiros, ele poderia
fazer uma equipe para todos olharem de outra forma para o conflito. E através dessa equipe, todos esses profissionais trabalharem juntos para a construção do melhor acordo, para uma construção viável do que seja possível para aquela família, né? E aí ele começou, junto com uma psicóloga, a trabalhar isso, a pensar, e outros advogados começaram a aderir a essa tese, porque começou a funcionar, começou a dar certo. Ele começou a ver que as partes começavam a sair felizes, eles não levavam o processo mais a litígio. Os advogados colaborativos trabalhavam numa equipe, ele estudou a fundo esse processo, ele fez uma formação, a formação veio para o Brasil, a querida Olivia Furs trouxe essa formação aqui para o Brasil. Eu fiz a minha capacitação de práticas colaborativas com a Olivia. Eu não sei quando vai ser a próxima, mas agora com essa pandemia, mas enfim, assim que eu souber, eu posto no meu feed, a Olivia sempre posta quando vão ser as capacitações. E para fazer essa capacitação, precisa ser advogado, ou psicólogo, ou um profissional da área financeira, para que possa trabalhar nessa equipe para ajudar a família numa questão conflituosa. E todos os profissionais desse processo colaborativo têm que ser capacitados, porque eles têm que ter a mesma mentalidade, a mesma cabeça. Nesse processo colaborativo existe uma transparência, então as provas, os documentos que são apresentados nesse processo colaborativo, eles não podem sair dali, existe um sigilo. Tanto é que os advogados assinam um termo de não litigância, porque se aquele acordo colaborativo em que os advogados atuam lado a lado, como parceiros e não como inimigos, se o acordo não der certo, as partes têm que contratar outros advogados para litigar em juízo, se necessário for. Mas esses advogados colaborativos não podem, posteriormente, ingressar com uma ação judicial, porque para ter transparência, para ter lealdade, para ter honestidade, para um advogado de uma parte e de outra, trabalharem juntos e saberem que eles não estão um em confronto com o outro, mas sim um do lado do outro em parceria para construir o melhor acordo para aquela família. Porque o casal se separa, mas os filhos continuam filhos da mãe, do pai, né? E tem que ter respeito, porque os problemas emocionais, as pessoas perdem o respeito um pelo outro. E são muitas dores, são dores muito profundas, dores de alma, né? E quando eles não conseguem resolver, na base do diálogo, da comunicação, eles não se ligam mais pelo amor, eles querem se ligar pelo ódio. Eles vão no tribunal com faca nos dentes, querendo se matar. E quando a gente entra num processo colaborativo, ou quando um cliente nos procura, né, com esse olhar mais humanizado, colaborativo, com esse olhar emocional, usando ferramentas que a gente aprende, também processos de mediação, como comunicação não violenta, você pode falar uma coisa de diferentes formas. Você pode passar a mesma mensagem de duas formas diferentes, basta saber usar as palavras e não ferir o outro. Então existem ferramentas, né, que a gente estuda, que a gente aprende, para trabalhar isso. Então, assim, eu acredito que pós-pandemia, muitos conflitos vão vir. Vai ser difícil, a gente vê, eu vejo assim na minha vizinhança, coisas difíceis de violência que eu já via, né, que você fica sabendo, que você fica sabendo que acontece, e reais, né, quando assim, tá longe, a gente pensa, acontece, mas quando tá próximo da gente, a gente fica, caramba, olha ali, assusta, né? E se a gente tivesse esse olhar, né, humano, esse olhar colaborativo, esse olhar de cuidado, de emocional com o nosso cliente, e passar isso para o cliente, tentar amenizar as dores, né, tentar baixar a bola, porque o cliente chega, se pega um advogado litigante, acontece uma tragédia. Só te interrompendo, Alexandra, quem entrou agora para prestigiar a nossa live foi a professora Silvia Dumont. Um encanto de professora, de profissional. Um beijo, Silvia, para você. Amo a Silvia. A doutora Tatiana Carvalho, presidente da Comissão de Família UEB-, também entrou, que eu vi, mas eu estava falando na hora, não deu para interromper. Sandra Mota também. Obrigada, meninas. Queridas. Marília, obrigada pelo prestígio, que honra.
Então, desculpa te cortar, mas tinha que ter falado da Silvia, né? Na nossa live não podia faltar, Poxa, né? que honra, que prestígio! Muito prestígio. Aprendi muito com a Silvia, já fiz muita aula com ela e o que eu sou hoje eu devo a ela. Maravilhosa, Muitos, maravilhosa. muitos conselhos, muitas dicas já peguei com a Silvia. É verdade, mas vai falar mais alguma coisa sobre a prática? Não, era sobre as práticas colaborativas, existe o caminho das práticas colaborativas, de todo esse processo, né, que eu já expliquei, que eu acho um caminho mais harmônico, mais adequado, e cabe ao advogado ter esse olhar, né, de caminhar os clientes para um acordo colaborativo, para uma cultura da paz, para uma comunicação não violenta, para um cuidado com as palavras, um cuidado com as relações, e para evitar o litígio, porque é muito ruim, é ruim para todo mundo, é ruim para as partes, é ruim para a família, é ruim para as crianças. Você está sobre um processo judicial, você tem uma perícia que é feita, e toda a equipe do tribunal tá analisando ali aquela família, aquela situação, as crianças sofrem, as crianças passam por uma, né, por uma observação, isso é muito dolorido, isso é muito sofrido. Se a gente pode conversar, Sim, a resolver com base no exato. diálogo, e se os advogados têm que entender que a gente tem que levar, a gente conduz o cliente. Eu acredito, assim, eu leio muito sobre isso, e eu acredito muito que o bom advogado não é o advogado que entra com processo, não é o advogado que judicializa. O bom advogado é aquele que evita o litígio. O bom advogado é aquele que Exatamente. leva para os caminhos extrajudiciais. Né? E existem as Uhum. práticas colaborativas, a mediação, e todas as ferramentas que a gente pode colocar. Se você quiser fazer Sim. alguma observação, depois eu falo um pouquinho de constelação familiar também, que é um assunto que eu adoro e que eu acho que É bom super depois a gente ir ajuda, acrescentando mas aí sobre depois isso, eu né? coloco. Então, pois é, Alexandra, é exatamente isso, né? A crise veio, uma crise pandêmica precisou surgir para poder mostrar que o mundo estava mudando, né? E o que o mundo mudou. Pós-pandemia, literalmente o mundo mudou. Hoje em dia a gente está divulgando via Skype, via Zoom, via Meet do Google, então, via WhatsApp. Então, assim, o mundo já mudou aí, né? Então, o meio de comunicação hoje já é outro, né? Na minha época também que eu me formei na faculdade, os meus professores, assim, eram completamente litigantes, né? Tudo era briga, tudo tinha que ajuizar e pronto. E eu fui acostumada com aquela advocacia que eu achava lindo, os advogados com aquelas pilhas e pilhas de processo indo para o Tribunal de Justiça, e a gente O muito novinha. vencedor, eu venci, eu ganhei, o outro perdeu, eu Exato! massacrei aquela família. Pra quê? E hoje, É. exatamente hoje, eu tenho um horror em olhar essa situação, para falar a verdade, porque eu acho que a gente não tem necessidade de levar tudo para o judiciário. O Poder Judiciário não é a única porta para a solução dos conflitos. Então, assim, como você já apresentou, a prática colaborativa é dos meios, né, que levam ao consenso, não só como a prática Alô? colaborativa, mas temos Ih, também acho a que travou. mediação, a negociação, a arbitragem. Então, assim, a mediação, vamos lá falar um pouquinho sobre a mediação. Eu sou capacitada também em mediação. A mediação também é um meio que existe a figura do mediador. O mediador, ele é uma figura neutra, então, assim, ele é contratado pelas partes para poder estar mediando aquela situação. O mediador, ele é imparcial, ele não pode interferir em nenhum momento na decisão daquele casal. Eu vou levar mais para o direito da família também. Então, assim, o Facilita o diálogo, mediador. Oi? facilita aquela Ele comunicação. facilita o diálogo, exatamente. Então, assim, a mediação ela é segura, porque muita gente pensa assim, ah, mas eu vou fazer algo de boca. Não, não é de boca. É feito no final um termo que você vai assinar. As partes constroem. A importância da mediação é que as partes juntas
vão construir o desfejo para o litígio delas, né? Não precisa o tempo todo ficar brigando, o mediador está ali. Existem técnicas que na mediação é utilizada para poder restabelecer o diálogo daquele casal. Então, assim, eu vejo também muito na prática os colegas advogados. Eu estou com um caso, né, que o advogado, no meio da audiência, ele entrou com uma ação de divórcio contra a minha cliente e ele, um divórcio normal, simplesmente na contestação, eu concordei com tudo, né? Porque era uma divisão de bens, tudo ok, não tinha nada para contestar, não tinha nada de errado. No dia da audiência de conciliação, e fora antes da audiência de conciliação, eu chamei para um acordo, ele falou que não queria fazer acordo. No dia da audiência, eu fiz consignato na ata, porque ele disse que não queria fazer acordo numa audiência de conciliação. Então, assim, eu falei assim, mas doutor, minha cliente não tem nenhuma objeção de contra o que o senhor colocou na petição, ela concorda. A partilha vai ser essa que foi estipulada, não tem o que fazer, não tem outros meios. Não, eu não vou fazer acordo. Então, assim, eu não entendi o porquê. Será que é porque quer levar esse processo por muitos anos para ganhar mais, sabe? Eu acho que o advogado hoje em dia ele tem que ter aquele olhar diferenciado para poder, não é um olhar que tem que olhar para o cliente e ver que o cliente é uma cifra. Não, ali atrás do cliente tem uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que está vindo deslacerada de um relacionamento, a gente não sabe que tipo de sofrimento que vinha decorrendo. Então, assim, hoje, os meios colaborativos, os meios de mediação, a conciliação, elas precisam ser utilizadas muito mais. E, graças a Deus, estamos aqui para poder fomentar também isso, né? O judiciário também vem fomentando sobre os meios de mediação. O próprio CNJ vive publicando a mediação, o Sejus, que, para quem não sabe, a mediação ela pode ser feita por via extrajudicial, pelas câmaras de mediação, como também pode ser feito através do Tribunal de Justiça pelo Sejus. Então, assim, em todo tempo, se você já entrou com um processo e quer restabelecer o diálogo com a outra parte e quer fazer uma mediação, você pode conversar com seu advogado ou com o defensor público para poder você aderir, né? Esse novo meio de resolver os conflitos. Né? E assim, é importante comentar, né? Fazer um questionamento. Por que as pessoas demandam tanto? Por que as pessoas têm tanto que brigar, que litigar? Por quê? Por que elas não podem ser senhoras do seu próprio destino? Por que elas não podem ser donas das suas próprias decisões, dos seus acordos e conversarem? Por que brigar? Eu tive uma criação assim desde pequenininha. Minha mãe sempre falou assim: eu não gosto de brigar. Por que brigar? Por que brigar? Eu acho que assim, eu cresci tanto com isso na minha cabeça que a vida me levou a esse caminho quando eu conheci as práticas colaborativas, a questão da mediação, resoluções judiciais, me encantou tanto. Por que as pessoas demandam? Por quê? Porque não se ligam mais pelo amor, então tem que se ligar pelo ódio. Qual a razão? E assim, eu acredito que quando a gente tenta entender o porquê daquilo nas nossas relações, existem métodos que o tribunal, casos de família já aplica aqui no Rio, né? O Fórum de Leopoldina, método de constelação familiar, justiça restaurativa. A gente consegue entrar lá em padrões, repetição de padrões familiares. Por que as pessoas não conseguem, né? Existem certos emaranhados familiares e porque elas não conseguem seguir, elas ficam presas ali, elas não conseguem desatar aquele nó e seguir adiante. Constelação familiar explica, eu acredito, né? Constelação familiar, para quem não sabe, é uma técnica breve de
não é não são sessões de psicanálise, mas é uma técnica breve de resolução de conflito, digamos assim, né? Em que o constelador se utiliza de ferramentas, de bonecos, para conseguir descobrir onde é que estão emaranhados familiares. Você coloca uma questão que você quer constelar, um problema seu que você quer resolver, você não sabe de onde vem. E através de uma sessão de constelação, você às vezes descobre que você repete um padrão familiar que veio do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô, e você nem sabe. Existem casos tamanhos de violência doméstica, mesmo com repetição de padrão domiciliar, casos de falta de escuta, casos de N questões, de separações, de divórcios, enfim. E você alia, através de bonecos, o constelador, ele consegue conduzir o teu sistema familiar de forma a tentar desatar esses nós. Não dá para explicar de forma, de forma como é que eu vou dizer, coerente, assim, como acontece, explicar assim de forma prática, porque é incrível, parece, não é nada espiritual, mas parece que está no plano das energias, porque realmente funciona. Eu já fiz uma palestra sobre isso na Comissão de Práticas Colaborativas. Convidar a Marília, né, para poder falar mais sobre isso. Tem que bater um papo com a Marília. A Marília fez agora no sábado, né, um bate-papo sobre constelação. Também ela teve uma convidada que trabalhou com os bonecos. Assim, eu acho isso incrível. Eu acho que funciona. Eu fiz para mim, para ver como funcionava, porque eu achei meio... será que isso funciona mesmo? E assim, a mim me encanta, né? Então eu acho que assim, todas essas ferramentas a gente tem que utilizar, né? Eu acho também, Alexandra, que o que acontece? A sociedade, ela está muito acostumada em procurar aonde está a culpa. A culpa nunca está com você, nunca está comigo. Exatamente. De quem é a culpa? Né? Então, sempre assim, a culpa sempre o culpado no outro. Sempre procura o culpado no outro. Então, assim, até hoje, no caso, atualmente, para um divórcio não existe mais a culpa, né? A culpa, ela não é relevante mais. Né? Antigamente, não. Porque ele fez isso, porque... Hoje em dia não tem mais isso. A sociedade quer mudou, se divorciar, exatamente, foi transformado. Então, assim, para que brigar, né? Muitas mães usam as crianças como ferramenta, como armas, né? Mães, pais também, que alienam o filho. Isso é gravíssimo. É muito triste para o desenvolvimento da criança. A criança passar por aquilo tudo, já passa dentro de casa com todo aquele conflito, né? E ainda ter que virar um prêmio de disputa entre pai e mãe. É inadmissível isso, né? Então, assim, por isso, mais uma vez, a gente tem que ressaltar que os meios de resolução de conflito, nesse momento, né, de época de pandemia, e até fora da pandemia também, elas precisam ser adotadas. Até porque a sentença nunca vai agradar as partes, nunca. Não. Nunca vai agradar nem autor nem réu. Sempre vai estar devendo alguma coisa, sempre não vai estar do jeitinho que queria. Então, por que não construir da sua forma e sem ter um juiz? Às vezes eu faço uma correlação entre juiz e um pai enérgico ali. O pai decide. Por que na relação você tem que, numa relação conflituosa, um casal tem que colocar na mão de um terceiro, na mão de um juiz? Eles não conseguem gerenciar a própria vida, precisam de um pai ali para bater o martelo, para dizer vai ser assim, tá de castigo, vai ser... Para quê? Por que não conversar, não se reinventar, não se reconstruir? Porque o casamento acaba, mas a família continua, os filhos continuam. E a melhor forma disso acontecer é com base no diálogo. E os advogados têm que entender que a cultura do diálogo transforma vidas, transforma famílias. E eu acredito que transforma a própria vida do advogado. Porque todo mundo sai ganhando e a gente fica mais leve, poxa, a gente consegue resolver na paz o conflito do cliente, está todo mundo feliz, está todo mundo harmônico. Sempre o que é possível. Nunca ninguém vai estar 100% satisfeito. Mas concessões têm que ser feitas, não tem jeito. Eu digo, é sempre que assim, é o que é possível ser feito. Né? Nunca vai ser o perfeito. Eu queria ressaltar também sobre, na mediação,
tudo que, como na prática colaborativa, tudo que é conversado ali, né, os documentos, existe um sigilo. É claro que se alguém declarar algum crime, né, então isso não tem como ficar em sigilo, mas sim tem que ser levado ao judiciário. Mas aquela dinâmica, as contas que o casal colocam na mesa para poder partilhar, as dívidas, porque dívidas a gente também partilha, né? Às vezes o casal esquece que você partilha o que tem e partilha também o que não tem, né? Dependendo do regime de casamento. Então, assim, é, as partes precisam saber disso, né? Uhum. Enfim, o que também eu queria ressaltar sobre a mediação é que as partes elas estão ali sentadas em uma mesa que é redonda, né? Então não tem nenhuma hierarquia ali. O juiz, não Uhum. existe juiz, existe um mediador, e esse mediador, ele está ali para poder facilitar, como a gente falou lá no início. E o termo, né? A gente tem o termo que é feito, os advogados, muita gente me pergunta, mas na mediação o advogado não participa. Muito advogado também tem um pouco de estigma, né, negativa, pelo fato de não. As partes ali são os protagonistas, né? Não é o advogado que está ali defendendo de unhas e dentes o seu cliente. Não. Ali as partes estão construindo, os advogados são muito bem-vindos naquela sessão de mediação. E ali é redigido um termo. Nesse termo, é um termo extrajudicial, ele pode, se por um acaso de um não descumprimento, ele pode ser levado diretamente ao judiciário para poder cobrar, né, fazer a execução daquele termo. Só que, assim, por experiências, a gente sabe, é muito raro uma mediação, quando as partes elas constroem o acordo, né, que elas estão ali restabelecendo o diálogo, conseguindo formar a resolução do conflito deles. Muito difícil a outra parte não cumprir, muito difícil as partes não cumprirem o que foi acordado. Então, assim, isso já é muito satisfatório. O trabalho é muito mais rápido. A gente, como advogado, é muito melhor você fazer uma mediação do que você levar anos num processo de divórcio. Eu tenho um processo de divórcio que está aí 3 anos, 4 anos. É muito tempo, sabe? O processo num ano, ele anda pouquíssimo, sabe? O movimento processual dele é pequeno, sabe? Então, é muito mais barato, né? A gente não pode esquecer que a mediação, ela tem esse ponto positivo, porque ela é mais em conta, você não é como você pagar aquelas taxas do judiciário, as custas, é muito mais em conta, fora que é mais rápido. Então, assim, nada nos impede, né, de continuar, de mitigar, né, mitigar não, desculpa, de fomentar a mediação, as práticas colaborativas, a conciliação. E eu também queria ressaltar que a conciliação ela foi muito banalizada pelo judiciário, pelo próprio judiciário, pelos juizados de pequenas causas, né, no caso do JEC. Então, assim, quando você chega numa audiência de conciliação, não há aquele acolhimento, como tem um acolhimento nas práticas colaborativas, como tem um acolhimento na mediação. Você senta, a gente como advogado, a gente senta e já... Tem acordo, doutora? Tem acordo. É uma frieza, né? É Muito uma frieza, fria. E exatamente. a gente depende da boa vontade do juiz, do cartório, Exatamente. enfim. A gente conta com uma pessoa para decidir a sua vida, né? E na mediação, na prática colaborativa, não. Você não conta com uma pessoa para decidir a sua vida. As pessoas juntas, as partes juntas, constroem o seu desfecho. Então, assim, é muito melhor, né? Você construir o desfecho daquela história. E outra, o conflito ali entre o casal, antes eles se amavam, por que agora, depois que o amor terminou,
não pode continuar uma amizade, não pode continuar um diálogo, né? Antes eles conseguiam se falar e hoje em dia eles não conseguem se falar. O porquê disso? Eu acho que também precisa ser trabalhado, por isso que a prática colaborativa também é de grande valia, porque tem profissionais na área psicológica que dão esse suporte, não é mesmo? Uhum. Não, Então, olha, já tá no a gente está final? com 45 minutos de live, né? Não, assim, só queria acrescentar que, assim, quando a gente recebe o cliente, né, o cliente passa a versão dele, né, daquilo que aconteceu, dos fatos. Exatamente. E existem duas versões, a Duas dele e da versões. outra parte. Às vezes eu digo que não existem duas, existem três. Existe a versão do nosso cliente, a versão da outra parte e a versão real, que realmente aconteceu com um outro olhar. Então, assim, Exatamente. eu acredito que o advogado deve levar os clientes a essa versão real, seja no caminho da mediação, seja no caminho de um acordo colaborativo, ou seja no caminho de um acordo que não seja colaborativo. O acordo colaborativo, eu acho que eu não cheguei a falar, depois de fechado, de construído, né, pela equipe, ele depois é homologado judicialmente. Então, ele ganha força judicial, né, como se fosse Uhum, tivesse sido determinado pelo juiz. exato. E eu acredito que os advogados têm que levar os clientes a esse caminho. E agora, nessa época pós-pandemia, o que mais a gente vai receber são problemas, são pedidos de divórcio. Alguns casos não, alguns casos a família precisava de um tempo junto e ok, mas eu acredito que a maioria deve estar, enfim, né, em estado complicado em casa. E, por exemplo, na China, agora quando acabou o isolamento, tiveram os dados que aumentou loucamente o número de divórcios. Né? Aqui, como é que será? A gente vai saber nas próximas semanas, próximo mês, enfim, né? Nos próximos meses. Mas eu acho que a gente tem que levar os clientes a esse caminho, né? Do consenso, do acordo, do Exatamente. diálogo, da comunicação não violenta, e o advogado que está capacitado, que é estudioso do tema, ele tem que usar essas ferramentas para melhorar a situação dessas famílias e resolver o conflito da melhor forma possível. Eu acredito que seja não é bom para a família, é bom para o advogado. Eu acho que é uma questão assim, até de alma, assim, a gente fica com a alma leve, sabe? Ajudando o próximo, ajudando o outro e vendo que você permitiu que uma família seguisse, e não através do conflito, do caminho judicial, da briga, do desrespeito, né? Mas sim do caminho respeitoso, né? Exatamente. Do jogo limpo, o ganha-ganha e não o ganha-perde, o perde-ganha, mas sim o Exatamente. ganha-ganha, né? Que é um pilar da prática Exatamente. colaborativa. Eu É queria também isso. deixar aqui. Uma coisa que eu queria também ressaltar. Eu fiz, acho que foi na semana passada, uma enquete no meu Instagram, porque eu coloquei sobre você pode fazer o divórcio colaborativo. A chamada do meu post foi assim: você sabia que você pode fazer? Foi uma coisa assim que eu coloquei Uhum. que a pessoa podia fazer o seu divórcio de uma forma consensual. E aí eu fiz essa enquete, eu falei assim, você faria um divórcio por meio de mediação, né? Por consensual, tal. Aí eu fiquei bastante contente, até fiquei surpresa, porque 85%, isso lá na enquete, das pessoas, elas falaram que aderem a um divórcio consensual. Isso é muito bom, né? Isso está Que mostrando que bacana. a sociedade ela está evoluindo também, Tá se transformando. devagar, mas ela está evoluindo então, né, para tentar resolver de uma outra forma. Eu acho que as pessoas estão com esse novo olhar, né? É. Acho que Eu essa é a esperança. Se tiver um tempinho, eu só queria acrescentar que esse caminho Uhum. colaborativo, né? Eu repostei no meu Stories e no meu feed, eu acho,
que o Instagram das práticas colaborativas estão com o IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, está com um projeto do divórcio colaborativo gratuito. Então, quem não tem recurso de contratar um advogado, eles estão com um projeto, existe um e-mail, está lá no meu feed, depois quem se interessar dá uma olhadinha. Existe um e-mail, você manda um e-mail e aí eles passam as coordenadas de como fazer, de como atuar, enfim. Né? Então, eu gostaria também de deixar. Eu achei ótimo isso do IBPC, não é isso? Que é das práticas colaborativas. Eu ouvi também a Olivia falando isso em vídeo, né? Ela postou. Achei de uma delicadeza, de uma empatia, né? Acho que a gente vivendo num mundo que está faltando isso, e ela demonstrando essa empatia, isso demonstra que a Olivia é ótima. Exatamente, isso demonstra que as práticas colaborativas funcionam. Ela é a cara da prática colaborativa. Você é a cara das práticas colaborativas, da mediação. Eu também sou a cara da mediação, né? A gente fomenta isso. Eu acho que a gente tem que deixar aqui essa reflexão para os nossos colegas, até mesmo para os juízes. Tem muito juiz, o Rafael Calmon, né? Ele é juiz, ele tem um olhar muito diferenciado como juiz, ele tem uma escuta, ele trabalha com a escuta, ele tem esse feeling, né? De acordo, ele tem essa sensibilidade, enfim, eu gostaria de deixar aqui, a gente já está já no finalzinho, faltam pouquinhos de minutos para terminar, deixar essa reflexão para os nossos colegas advogados, para poder pensar, refletir qual é a melhor estratégia para o seu cliente, porque você judicializar uma ação nesse momento, nesses momentos de hoje, de crise, pós-crise, no meu entendimento, no meu ponto de vista, eu não vejo como uma boa estratégia. E também a gente forçar ao cliente fazer um acordo também não é certo, é eticamente contrário, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para o cliente quais são as consequências, quais são os prós daquela mediação, daquela prática colaborativa. Então, assim, não lançar o cliente no meio do judiciário para poder ficar com aquele processo lá de 5, 10, 15 anos. Tem partilhas aí que duram 20 anos, inventário que dura... Exato. Participo de um inventário que o inventário, ele tem não sei quantos volumes, sabe? Eu tenho um que começou em 98. Esse difícil, também está nessa faixa. E assim, 1998, tão conturbado. É difícil. E é tão conturbado porque tem muitos bens, né? E no meio desse processo de inventário, tenho agora uma participação de um filho que é afetivo, né? Então ele está entrando com uma ação de reconhecimento. Enfim, é tudo muito complicado, são né? Muitas Quando questões. Você vê um litígio, muitas questões, eu já entrei nesse processo já agora no final. Então, assim, vamos tentar mudar essas histórias. Os emaranhados familiares são muitos. As repetições de padrão, enfim. Exatamente, tem que quebrar, tem que serrar essa repetição de padrão, né? Você vê que essas repetições... Vê o lado negativo, por que continuar com esse lado negativo, né? Tentar modificar, não é fácil modificar, mas é necessário modificar. Tem cliente, né, que é difícil, né? Que fica na dúvida e quando você acha, eu convenci, não vai... A gente já teve um caso, né, desse. Exato, não vai judicializar, vamos conseguir um acordo. Não. Exatamente. Eu quero briga. Por quê? Porque não está mais ligado pelo amor, mas quer ficar ligado pelo ódio. Ainda ter uma ligação ali, não quer terminar. E a colega também, né, a profissional que também estava no mesmo caso que a gente, só que pela parte contrária. Quando ela chamou a gente para conversar, vamos fazer um acordo. No mesmo momento, ela judicializou no dia seguinte. Olha, então como. Né?
É complicado. É Você não difícil, é sabe com quem você está complicado. lidando, né? O que não acontece no divórcio colaborativo. Você, é muito difícil, Exatamente. você tá super com boa intenção, super com boa vontade, de repente você tem a sua cliente, você consegue amenizar aquela situação e a outra parte pega um advogado super litigante, super agressivo e que quer brigar, quer a briga, quer o litígio, e aí faz a cabeça do seu cliente e você vai fazer o quê? Você vai É, ter que lidar, além da sua exatamente. cliente, vai ter que lidar com o outro advogado, né? Para conseguir Deixa conversar, eu se só. comunicar com outro advogado para não piorar a situação. Diga, Exatamente. Está faltando só 5 minutos para a gente terminar e a gente sabe que o Instagram ele ele corta a gente, ele corta, veta a tá bom. gente. Então, assim, eu quero agradecer, né, a Silvia que entrou, a Marília, todo mundo que entrou na nossa live, que veio nos prestigiar com Puxa, super carinho, com honra. apoio. Eu estou me sentindo extremamente honrada hoje, a nossa primeira live, né, Xanda? Eu chamo a Alexandra de Xanda porque eu posso, porque nós somos íntimas, né, amiga? Além de profissionais, somos amigas. E eu É também queria verdade. agradecer. Minha mãe tá conectada no Instagram. Gente, eu não Olha, sei se vai cair um dilúvio eu falei com hoje, a minha para entrar também, mas é tanta gente mas a comentando, minha mãe escrevendo. conectou. Eu não tô nem acreditando. Que Mãe, legal. um beijo pro meu pai. Um Meu beijo marido para também a tá mamãe aí da Dani. conectado. Eu vi Gabi também A conectada. Gabi, Então, a um minha filha entrou, beijo. conectou. Beijo da tia Dani. E é isso, né? Eu acho que a gente agora pode finalizar. A doutora Regina também agora acabou de Doutora entrar. Regina, pois é, eu vi, ela entrou da hora, depois eu esqueci. Doutora Regina, saudade, É, Regina Barbie, linda, maravilhosa. maravilhosa. Doutora Tatiana Então é isso. Carvalho, Doutora Sandra Mota, Tatiana, Marília, Silvia Drummond, muito obrigada, só queridas. só Muito obrigada. queridas, só Obrigada, queridas. Dani, foi ótimo, adorei. A gente falou no início que ia ser Obrigada um bate-papo também. descontraído, E né? foi, né? Nada de assunto muito pesado, muito juridiquês, foi Leve, já basta a muito pandemia de leve. assunto pesado, né? A gente Exato. precisa E de somos, e leveza, somos advogadas mais leves também, né? com certeza. A nova advocacia, né? A gente tem que estar levando essa nova advocacia para frente, Sim. não é mesmo? Mas muito Obrigada pelo obrigada. convite. Adorei bater o papo, esse papo Um contigo. Foi beijo. ótimo. Obrigada a todo mundo que Igualmente. apareceu, que veio aqui. Que honra a todo mundo que veio. Que veio. Muito obrigada. Beijão para todo mundo. Espero que todo mundo tenha Tchau. gostado. Tá Beijo. ótimo. Eu vou tentar, só para avisar, para quem perdeu a live, eu vou tentar gravar a live e colocar no IGVT. Não Tá, sei se eu tá vou ótimo. conseguir, mas a gente tenta, né? Já que é a Tá primeira bom. live, a gente vai tentar. Tá bom. Eu Tá acho que vai bom? ficar fixado no seu Instagram, né? Aí Beleza, aí depois a gente eu tento compartilha, repostar tá para o bom? meu. Tá ótimo. Beijo! Vamos ver se a gente pensa numa outra live, né? Sim, vamos pensar nisso. Falou. Um beijo, Xanda. Fica com Beijo! Foi Deus. ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, galera. Tchau. Tchau.